que ele elaborou, eu falei, não, acho que tem muita coisa importante aqui para a gente poder perceber melhor a razão de estudar história. Isso é uma coisa que eu preciso para mim mesmo, porque eu não gosto muito de estudar história. Eu acho às vezes meio entediante. Às vezes eu olho, faz muita página para contar um negócio que, né, enfim. Mas eu creio que esse estudo aqui vai nos ajudar. Então essa deveria ter sido a primeira aula, mas está em tempo. A gente começa a estudar agora a história da igreja. Então, uma primeira parte, a gente começa a fazer uma reflexão sobre a importância do estudo da história em si. E isso pode contemplar a história do mundo, história da Segunda Guerra, a Primeira Grande Guerra, enfim. A gente pode falar sobre diversos aspectos. E a primeira coisa importante é, o que é história? E aí eu pergunto a vocês, o que é história? Porque tem aquelas, não sei se aqui em Portugal tem história de pescador, já ouviram falar disso ou não? No Brasil, história de pescador é o homem que diz que vai pescar, nunca volta com nada, mas conta a maior história de que pegou grandes peixes, ou então ele passa na peixaria, compra o peixe e leva e conta uma grande história a respeito daquilo. Então, normalmente, história de pescador é uma mentira. Essa é história de pescador, é uma mentira. A história é uma palavra com origem no termo grego, histori, que significa conhecimento através da investigação. A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade, o seu processo de evolução, e a gente pode questionar a evolução, né, no sentido, será que nós melhoramos? Essa é uma pergunta importante, né, que vai estar bastante relacionada com a pregação de hoje. Será que a gente melhorou? Ou será que a gente só desenvolveu novas tecnologias? E talvez a gente confunda uma coisa com a outra, não sei, para pensar. Tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo específico. Então você pode estudar, os portugueses vão gostar mais, alguns brasileiros vão gostar menos, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, aí você está estudando um indivíduo. Você pode estudar a história de Portugal e dentro da história de Portugal você verá, por exemplo, as descobertas, entre elas o Brasil. Se foi ou se não foi, quem descobriu primeiro não interessa, né? Então você tem formas de estudar a história, você precisa delimitar um escopo. Eu vou falar isso mais para frente, que eu acho que é aqui, isso. Então, segundo esse camarada aí, o Collingwood, a história é a reconstituição do pensamento passado no espírito do historiador. E por que isso é importante? É importante porque é impossível que qualquer ser humano faça qualquer coisa sem algum viés. Não tem como, o ser humano é incapaz de deixar as inclinações e os pensamentos do seu coração não influenciarem a maneira como ele faz qualquer coisa. Então isso vai se referir à ciência, isso vai se referir ao desenvolvimento de tecnologia, isso vai referir à maneira como você conta a história. Então, por exemplo, se o Rui for contar para mim o jogo do Porto, que o Porto ganhou, e que houve uma expulsão injusta do time adversário, ele provavelmente vai falar que a expulsão não foi tão injusta assim. Por quê? Porque existe o viés dele de torcedor que vai influenciar. Então, os valores, as crenças de um historiador influenciarão a maneira como ele conta a história. Se você quiser, acho que é uma coisa que vale a pena você pensar, a maneira como duas nações diferentes, que foram envolvidas na mesma guerra em lados opostos, a maneira como elas vão relatar a guerra. A maneira como elas vão contar os fatos e as motivações da guerra. Se a guerra é justa ou injusta. Se a gente pegar no tempo recente, você pode pegar a guerra em Israel e Hamas, e você vai ver que existem duas versões dos fatos, e duas versões bastante distintas, uma mais próxima da verdade e a outra muito próxima da mentira. Quando eu
Na minha infância, né, sempre aprendi muito. Eu sempre ouvi muitos louvores acerca dos japoneses e da cultura japonesa, da maneira como eles são disciplinados, educados e tudo mais. Até que um dia eu estive na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul teve em guerra com o Japão, e se não fosse os Estados Unidos, a Coreia do Sul seria Japão hoje. E lá eu aprendi uma outra coisa dos japoneses que não me contaram na minha terra, e nem na minha infância. As maldades que foram feitas. As injustiças cometidas na guerra. Então, o pensamento do historiador, o espírito do historiador, influenciará a maneira como algo é contado. Então, história é a área do saber humano que lida com a verdade e o sentido do passado. Então, essa é a busca. Não é que isso é sempre obtido. Mas ela é o quê? Ela vai lidar com a verdade e o sentido do passado. Sua conexão causal com o presente, ou seja, o como o passado nos traz para o tempo presente, o como o passado influencia a maneira como a gente pensa. Então, cá em Portugal, várias coisas são feitas porque isso veio de gerações passadas. A mesma coisa no Brasil, nos Estados Unidos. Então, a maneira como entender aquilo pode nos auxiliar a compreender, a perceber melhor o tempo presente. E aí entrou aqui, né, a sua relação profética com o futuro. De que maneira isso pode influenciar o futuro. Esse lidar com o passado é feito a partir da observação de uma epistemologia, ou seja, a partir de uma forma de obter o conhecimento, de uma metodologia, a forma de estruturar e organizar isso, e cosmovisão adequados. Então existe o jeito, como em tudo na vida, certo de fazer história e o jeito errado de fazer história. Então a gente vai entrar na discussão de história e cosmovisão. Eu tenho falado essa palavra algumas vezes cá em algumas pregações atrás, né? E para você que não está habituado com o termo, cosmovisão é basicamente visão de mundo. É um termo que vai surgir na Alemanha, termo lá super difícil em alemão, que para nós é tranquilo, que é cosmovisão, que é visão de mundo. De maneira resumida, se eu pudesse tentar resumir bem resumido, cosmovisão são crenças, valores tão fundamentais dentro do meu ser, que eu nem preciso pensar para agir de acordo com o que eu creio. E são esses valores fundamentais, são esses valores que estão enraizados no meu coração, que muitas vezes estão até antes da minha percepção daquilo que eu penso, que vão guiar a maneira como eu ajo. Então alguns estudiosos têm tentado colocar, e aí você vai entender o porquê dessa figura, que a cosmovisão é como se fossem as lentes através das quais nós enxergamos o mundo. Eu vou argumentar que existe um tanto de verdade nisso, mas eu acredito que a cosmovisão está mais relacionada com o olho em si, que é a maneira como eu abro ou fecho o meu olho, a maneira como eu enxergo ou não enxergo as coisas, a maneira como eu interpreto essas coisas. Então, se você quer saber a sua cosmovisão acerca de algo, basta você se colocar numa situação em que você precisa responder rapidamente a uma situação daquele tipo, daquele gênero, e você não vai ter tempo para pensar e amadurecer aquela ideia. A maneira como você reage de bate-pronto mostra muito da tua cosmovisão. Então, dentro da cosmovisão bíblica, e essa é a cosmovisão perfeita que existe, uma das coisas que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras é a soberania divina. Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, a cosmovisão bíblica vai argumentar para nós que se Deus está no controle de tudo, o quão ansioso nós devemos andar. Quanto? 0. Se Ele está no controle, Ele é santo, perfeito, justo, amoroso com os seus.
Se Ele é tudo isso e Ele cuida de você, qualquer circunstância que acontece na tua vida deveria te conduzir à ansiedade? Não. Agora pergunta, você anda ansioso? Está vendo que existe uma questão daquilo que eu falo e aquilo que de fato eu creio, aquilo que está de fato enraizado na minha cosmovisão? Ou então, se Deus é santo, bom, justo, amoroso e assim por diante, a vontade dele para a minha vida é ruim? Então por que eu insisto em desobedecê-lo? Está vendo como existe essa distância, ou como diria meu amigo Lucas, esse gap entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que de fato nós cremos? E essa cosmovisão tem que estar ajustada para quando eu faço história. Essa cosmovisão tem que estar ajustada quando eu faço basicamente qualquer coisa na minha vida. Então, para que serve história? Para que serve história a não ser eu ter que vir aqui dar aula? Ou a gente pôr os meninos na sala de aula ouvindo história na escola? Para que serve a história? Uma das finalidades da história, a história serve para nos informar, nos formar, proporcionar conhecimento, aí há questionamentos acerca dos próximos, tá? Deleite e prazer, isso aí há questionamentos acerca disso, direção, orientação, pistas para o nosso caminhar. História lida com a vida e, sendo assim, nos ajuda a viver. Então a história vai nos ajudar, se a gente tiver a cosmovisão adequada, a metodologia adequada. Quando eu olho para o passado, se você tiver lá inteligência, você vai poder perceber que existem algumas coisas que historicamente mostraram ser erradas. Historicamente, não vale a pena cair no mesmo erro. Por exemplo, se a gente olhar, já que nós estamos cá na Europa, se a gente olhar para a história da Alemanha, vale a pena cair no mesmo erro de limpeza étnica? Sendo que vocês têm aprendido que todo mundo veio de Adão e Eva? Não vale. Mas, por exemplo, cá em Portugal, quando uma mulher grávida faz o exame e o filho tem alguma síndrome, a primeira coisa que lhe é oferecida é o assassinato da pessoa não nascida. Isso não é limpeza étnica? Mas a gente não vê com os mesmos olhos. A gente se esquece da história. O brasileiro tem a facilidade gigantesca de se esquecer de história. O americano não. O americano ama a história e a tradição. O português eu ainda não descobri. O Rui eu sei que gosta, mas o português na média eu ainda não descobri. Então a história pode nos ajudar a viver, inclusive a história da igreja. A gente pode olhar para práticas do passado e a gente pode inclusive validar muitas vezes, a gente não precisa disso, mas a gente pode validar algumas interpretações bíblicas acerca de práticas históricas da igreja e falar assim, tá vendo? A interpretação disso é correta, a interpretação daquilo é errada. E esse é um argumento, por exemplo, que um autor chamado Carl Trueman, ele vai fazer num livro Imperativo Confessional, ele vai defender a importância da confessionalidade das igrejas. E ele não está, naquele livro, a defender a confissão de fé de Westminster. Ele está a defender que toda igreja deveria ter uma confissão escrita. Por quê? Porque, historicamente falando, ele vai mostrar que toda igreja que não tem uma confissão escrita, ela se desvia. Toda igreja que não tem uma confissão aberta, a tendência da igreja é se desviar. Isso é um uso da história. O cristianismo é uma religião fundamentalmente histórica. Vocês lembram do relato de Lucas? Do Evangelho de Lucas, o começo do relato ou não? Abre aí, Lucas 1, versos de 1 a 4. Então, Lucas, de 1 a 4, olha só o que está escrito. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que fostes instruído. O que é isso que Lucas fez aqui? História. O Evangelho de Lucas é um relato histórico da vida e dos feitos de Cristo. E é o mesmo Lucas que escreve Atos, então muitos vão dizer que é um volume, que é uma história só em 2 volumes. Mas quando nós vemos o Evangelho de Lucas, nós vemos que a inspiração divina o guiou através da pesquisa acadêmica. Lucas escreveu história como nenhum historiador da sua época escrevia. Lucas foi mais historiador do que qualquer cara que existia no primeiro século. O cristianismo, por ser uma religião fundamentalmente histórica, é aquela que sempre escreveu melhor a história. O verdadeiro cristianismo, tá? O verdadeiro cristianismo. Então, a religião cristã, ela é basicamente a histórica, né? O estudo da história da igreja nos ajuda a compreender quão rica é a fé cristã, que ela se manifesta em diversas áreas, em tempos, povos e locais diferentes. Então, não sei quantos de vocês já ouviram a falácia de que o cristianismo é uma religião ocidental. Se você ouviu isso, saiba que quem te falou não tem a menor ideia do que ele está a falar. Porque se nasce no meio do povo de Deus com Jesus um judeu, ela não vai ser ocidental. E a gente vai ver que logo no começo ela se espalha, né? A gente viu na semana passada que ela se espalha norte, sul, leste e oeste. Ou seja, ela se espalha por todas as direções possíveis. Porque a fé é rica, porque rico é o seu autor. Essa fé é rica porque o seu autor foi quem criou todos os povos, todas as pessoas. E ela não é de uma civilização, ela não é de um povo, ela não é de um lado, se desse para pegar lado de um globo, né? Ela, a não ser que você acredite na Terra plana, é uma outra história. Não dá para conter essa fé. Então essa fé se manifesta a tudo e a todos. E ela alcança, quando eu falo a todos os tipos, a todos os gêneros de povos. Em tempos diferentes, em países diferentes, em meios diferentes, mas sempre através da pregação das Sagradas Escrituras. Quarto, é um guia para evitar erros e equívocos do passado na medida em que aprendemos que a ortodoxia está onde há a submissão às Sagradas Escrituras, e ele põe entre aspas, acordo com os pais e os concílios. Então a gente viu na semana passada um pouco dos pais apostólicos, né? Nós vimos ali o período da patrística, vimos os apologistas gregos e tudo mais, de uma maneira bem superficial. Mas a história vai nos ajudar com a Escritura, define aquilo que nós cremos. Mas nós podemos e devemos olhar para a história e ver como isso foi analisado ao longo da história, como isso foi interpretado ao longo da história. Ontem eu tive uma conversa interessante com um cristão, com um irmão na fé, e no entendimento, na percepção dele, um discípulo dos apóstolos estaria melhor do que nós como igreja nos dias de hoje, em termos de conhecimento acerca da pessoa de Cristo. Aí eu falei, vou ter que discordar. E por que eu vou ter que discordar? Porque se ele recebeu dos discípulos de Jesus, discípulo é inerrante? Sim ou não? Não. O que é inerrante? Os escritos dos discípulos que foram preservados. Então isso significa que apóstolo pecava. Vocês têm alguma evidência de que apóstolo pecava? Tem ou não?
Depois da ressurreição de Cristo, antes é mais fácil de pensar. Depois da ressurreição de Cristo, tem? Porque, agora, Paulo repreendendo Pedro. Então, discípulo não era inerrante. Inerrante foram os escritos deles que foram preservados. Então, quando a Sagrada Escritura fala do fundamento dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Então, nesse sentido, nós estamos melhores do que os discípulos dos discípulos, porque nós temos mais conhecimento organizado acerca de Deus do que eles tinham disponível para eles. Então, isso é um detalhe importante. Então, existe, em primeiro lugar, submissão às Sagradas Escrituras, mas existe uma análise histórica que vai nos mostrar algo muito simples. Quer ver um assunto que a história da igreja nos ajuda, mas tranquilamente? Batismo infantil. Então, muitos acreditam que o batismo infantil é coisa da Igreja Católica, né? Não é, né? A Igreja Católica copiou depois que ela desviou lá, né? Mas o batismo infantil, ele é uma prática que acontece você consegue ver claramente no livro de Atos, há quem vai discordar, mas quando você vai olhar todos os primeiros discípulos, você vai ter relatos de crianças sendo batizadas. E não para a salvação, como crê o católico apostólico romano, mas sendo batizado como um símbolo de entrada na família do pacto. Então, a história tem o seu papel, tem a sua importância. E isso vai nos ajudar. Eu acho que tem mais para frente isso aqui. Se não tiver, eu volto. Ela é um auxílio importante para a compreensão da atualidade, ajudando-nos a entender como nós chegamos até aqui. Então, parte da razão da gente estar a fazer essas aulas de história da igreja é para apresentar qual foi a necessidade de existir reforma. Ou como que uma vertente do cristianismo que surge na Escócia veio parar cá em Portugal com grande influência de brasileiros. Essa é uma coisa para se pensar, como que Deus fez isso ao longo da história. Então, o estudo da história da igreja infunde entusiasmo para a proclamação do Evangelho, sendo renovada e reformada no tempo presente. E eu entendo que o Nilson deve ter colocado isso, porque quando a gente começa a olhar para a história, a maneira como Deus agiu e a maneira como Deus deu crescimento para a igreja, não teve tempo na história que a igreja foi fracassada. Teve tempo na história que a igreja foi perseguida, mas aí é normal. Quando você vê a mão de Deus agir o tempo todo, isso te renova, isso te revigora, isso te dá ânimo. Então, estudar a história é importante para isso. É aqui que eu vou falar isso, é importante auxílio nos estudos da teologia bíblica, sistemática, pastoral, pois não se deve ler as Escrituras como se elas nunca tivessem sido lidas antes. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer com isso o seguinte, que se você está lendo as Sagradas Escrituras e você entendeu o texto de um jeito que nunca antes na história foi compreendido daquela forma, talvez seja melhor você jogar essa interpretação no lixo. Porque foram 2000 anos de história da igreja. 2000 anos de Deus conduzindo o povo. E aí vai ser agora você que vai conseguir ter um entendimento correto de uma coisa que nunca ninguém viu. Isso é uma coisa importante, né? Então, no seminário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito ensinada. Por quê? Porque seminarista acha. Tinha um pastor lá foi pastor do Ronaldo, pastor Nizam. O pastor Nizam falou assim, olha, tem duas coisas que eu não sei o porquê que existe. Uma é seminarista e a outra é picape da Fiat, né? Que a Fiat lá no Brasil tem fama de dar problema, né? E porque o seminarista, isso é muito comum com o ser humano normal, porque o ser humano ele é orgulhoso. Quando ele entra em contato com um pouco de conhecimento, ele acha que é a pessoa mais sábia de todo lugar que ele vai. Então o cara leu 2 livros, já é o gênio, né? Então o seminarista vira tudo. Ele acha que sabe a resposta de tudo, ele acha que ele conhece mais do que todo mundo na igreja dele, ele acha que conhece mais que o pastor dele. E aí nessa busca ele vai começar a tentar achar interpretações que nunca foram achadas, porque ele é mais esperto que os outros.
Então a história da igreja nos ajuda a manter com o pé no chão e nos dá como um guia a forma de interpretar as Sagradas Escrituras. Porque se em 2000 anos de história nunca ninguém pensou isso antes, você não é esse gênio todo que você acha que você é. A gente tem uma visão muito alta de si, né? A gente não é tudo isso aí, né? Então o estudo da história da igreja nos ajuda a analisar nossas tradições. E esse historiador Pelikan, ele vai falar, eu achei uma frase muito interessante, ele fala assim: a tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Isso é profundo, né? Águas profundas, né? Mas a ideia que ele está a dizer aqui é que ele está fazendo uma distinção entre tradição e tradicionalismo, porque no Brasil, eu não sei como é cá em Portugal, as pessoas têm uma visão negativa da tradição, como se a tradição fosse algo necessariamente mal. E a tradição não é algo necessariamente mal. O que vai ser necessariamente mal é o tal do tradicionalismo. E vou dar um exemplo de tradicionalismo. O que é tradicionalismo? Sempre foi feito assim, então vai continuar sendo feito desse jeito. Não, mas eu tenho uma alternativa melhor. Não importa, sempre foi feito desse jeito. Tradicionalismo vai ser você se apegar às formas de algumas coisas que não são bíblicas e falar, não, isso é bíblico. Então, tradicionalismo pode ser, por exemplo, eu que vim de uma origem brasileira, trazer algumas realidades da igreja brasileira que não fazem sentido para a realidade portuguesa. Isso vai ser tradicionalismo. É porque eu vim da igreja presbiteriana do Brasil, que eu vou me apegar a algumas coisas à estrutura dela e que necessariamente eu vou ter que empurrar garganta abaixo dos portugueses. Isso é tradicionalismo? Não. Então a nossa busca é pela tradição. É por aquilo que nos auxilia a caminhar como corpo de Cristo. Agora a gente vai entrar na ideia do sentido da história, né? Então o Anthony Huckman é um autor que eu gosto, ele tem bons livros. Ele tem livro sobre o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem livro sobre escatologia, é um bom autor. E o Anthony Huckman, ele vai falar que, considerando a cosmovisão cristã da história, há um sentido na história, há um sentido na existência humana, há um propósito, um telos, uma finalidade para a qual a humanidade está sendo direcionada. Existem pessoas que vão crer que a história é uma sucessão aleatória de eventos. Vão existir aqueles que vão crer que aleatoriamente o mundo veio existir, que os seres humanos não têm propósito em si, então tanto faz a maneira como eles vão viver e para onde eles vão, porque depois daqui nada mais existe. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre o sentido da história e depois nós passaremos por 3 leituras, 3 visões erradas sobre a história. E a Igreja de Cristo, né, deve conhecer a resposta à pergunta do sentido da história, uma vez que a Bíblia a fornece. Então existe um sentido para a história, existe um sentido para a existência humana e esse sentido se encontra nas Sagradas Escrituras. Então a Igreja de Cristo, aí o Nilson coloca, né, uma séria acusação, né? Então a Igreja de Cristo no século XX é espiritualmente incapaz de resistir às rápidas mudanças que acontecem ao seu redor. Por quê? Porque ela não aprendeu a ver a história na perspectiva do reinado de Cristo. Por essa razão, ela interpreta os eventos do seu tempo num sentido mundano, de um modo mundano. Ela tenta livrar-se do temor. Nesse processo, Deus não passa de uma fuga. Então a acusação dele da igreja do século XX, eu diria que a do século XXI está pior, é que nós não compreendemos de que existe um Deus soberano e de que Cristo está assentado no trono da glória, reinando soberanamente. Nós temos dificuldade em crer nisso, tanto é que nós tememos. E eu quero ver quem vai ter coragem de negar isso para mim aqui.
Nós tememos resultado de eleições. Nós tememos guerras. Nós tememos a queda nas bolsas de valores. Nós tememos a variação cambial. Por que nós tememos isso? O argumento do Huckman é porque nós não entendemos que existe um Senhor da história. Porque nós não entendemos que existe um Senhor da história que já escreveu a história. E Ele não apenas já escreveu, como Ele escreve e Ele garante que ela acontece. Não tem nada que pega a Deus de surpresa. Então, o Huckman defende que nós, como igreja, somos incapazes de lidar com os problemas, com as mudanças do tempo presente, porque a gente está mais preocupado em agir e reagir diante do mundo do que diante de Deus. A gente está mais preocupado, e se você for pensar, o tanto que você muitas vezes se engaja em disputas eleitorais, e o tanto que isso afeta os seus relacionamentos com os irmãos na fé, ou com os de fora da fé, isso vai te mostrar que você não confia que tem um Deus na história que controla, inclusive, corruptos que estão no poder. Juízes injustos. Mas Deus tem um propósito nisso. Então você pode querer que candidato A ou B ganhe? Pode. Eu acredito que biblicamente você deva fazer essa escolha, inclusive biblicamente. E que se você fizer biblicamente, é impossível que você vote em determinados camaradas. É impossível que você vote em determinadas pessoas sem pecar contra Deus. É impossível. Te garanto isso. Mas a tranquilidade do seu coração tem que estar que o resultado que sair das urnas foi um resultado colocado pelo Senhor da história. Então, quando você vai para o Salmo 2, esse foi um salmo que deu muita tranquilidade ao meu coração a respeito desse tipo de assunto, eleições, que ele mostra Deus no controle, os príncipes do mundo arquitetando contra a vida da igreja e Deus dando risada daquilo que eles estão a fazer. E que Cristo virá e arrebentará com todos aqueles que se opõem a Ele. Então depois leia o Salmo 2, descanse em paz. Então nós precisamos entender que a história tem uma finalidade, a história tem um fim, e esse fim está relacionado com os propósitos de Deus na terra e na humanidade. Então quais são 3 interpretações equivocadas da história? Então a primeira interpretação equivocada é daqueles que se consideravam muito sábios, os gregos. Então a visão cíclica da história. Essa visão, e eu aprendi isso na escola, acredito que você deve ter ouvido falar em algum momento isso, é uma visão encontrada entre os gregos e que ensina que as coisas acontecem em ciclos infinitamente repetidos, de modo que aquilo que está acontecendo hoje vai se repetir algum dia. Então essa ideia de que a história se repete. Você diz, já vi isso acontecer. A história se repete. E nessa visão histórica, essa visão da história, não existe um propósito, não há um propósito, porque se ela é cíclica, ela sempre volta, de alguma forma, para a mesma coisa. Então a visão de história dos gregos é incompatível com a visão cristã, que vê a história como um cumprimento dos propósitos de Deus e como movendo-se em direção a um alvo. Para os escritores da Bíblia, a história não é uma série de ciclos repetitivos sem sentido, mas um veículo através do qual Deus realiza seus propósitos para o homem e o universo. A ideia de que a história está a se mover para os alvos estabelecidos por Deus e que o futuro é para ser visto como cumprimento de promessas feitas no passado. É a contribuição singular dos profetas de Israel. Então a história ela não é cíclica, a história ela caminha, ela avança, ela não se repete, mas ela caminha para o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu? Qual é esse alvo final que ele tanto fala aqui? Daqui a pouco a gente descobre. Você já deve saber, porque você lê as Escrituras, certo? A outra interpretação equivocada, errada, bastante errada da história, é a visão marxista da história. Baseada nos escritos do alemão Karl Marx, um ateu conhecido, e seus seguidores, essa visão de mundo,
Essa visão, de modo bem geral, vai defender que a história ela é movida pela luta de classes. Na época do Karl Marx, entre os pobres e ricos, criando a categoria de opressores e oprimidos. O elemento estrutural que guia a história vai ser economia. Então, para Marx, por exemplo, se para Freud tudo era sexualidade, para Marx tudo vai ser economia, tudo é questão de dinheiro, toda relação. E é engraçado isso, né? Como o socialista fala que não quer ter dinheiro, mas ele sempre vê as coisas através do dinheiro. Então, cultura, arte, política, religião e os modelos em que as sociedades se organizam não passam de desdobramentos dessa estrutura material, dessa visão materialista de mundo. E quando você olha para isso, e nos nossos dias isso vai se manifestar através de outros autores, como o Gramsci, o italiano Gramsci e outros camaradas por aí, a questão toda agora já não é mais somente econômica num sentido, ela entra mais numa linha de poder e criação de conflito e divisão. A divisão sempre é em dois grupos, nunca mais do que dois. Nunca mais do que dois, sempre dois. É sempre opressor e oprimido, é homem contra mulher, branco contra preto, pobre contra rico. Simples assim. Então a visão que entende a história através de um outro olhar, e ela vai entender que o problema do mundo é outro. Qual é o real problema do mundo hoje? Eu gosto de presbítero bom, meu. O problema real do mundo é pecado. Nessa visão de história, o real problema do mundo é a matéria. Para o Marx, o problema real para ele é se o cara vai com a barriga cheia ou vazia para o inferno. Porque na solução dele só dá inferno. Mas trata-se então de uma visão essencialmente materialista. Uma visão onde o sobrenatural é encarado como mito. Ou seja, a visão marxista de história, não há espaço para o sobrenatural. Dentro do meio religioso, onde mais não há espaço para o sobrenatural? E não é a igreja presbiteriana, tá? Aqui tem espaço para o sobrenatural. Onde mais não tem espaço para o sobrenatural? No meio dos liberais. Para o liberal não existe o sobrenatural. Mas depois a gente continua isso. Não vou voltar nos liberais. Então o sobrenatural é encarado como mito, delírio, ou uma invenção humana, como o quê? Como instrumento para manipular o povo. Então, Deus é o ópio do povo, eu manipulo as massas através de um discurso religioso. Essa que é a ideia. Então a história caminha em direção à sociedade comunista, onde todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter tudo. Isso sim é um mito. A visão marxista da história é totalmente incompatível. Veja que não pôs incompatível. É totalmente incompatível com a visão cristã. Embora a visão cristã não negue, pelo contrário, ela pressupõe os efeitos do pecado em todas as esferas da realidade, inclusive na economia. Então a gente tem graves problemas dentro da sociedade capitalista. Isso é um fato. O capitalismo, na sua essência, ele não propõe os mesmos problemas que o marxismo. Mas pela liberdade que ele te dá a oportunidade de você fazer coisas que são erradas. Mas não vou entrar em discussões econômicas agora. Então a gente pressupõe o efeito da queda, a gente pressupõe que o pecado afeta a economia, a maneira como a gente lida com o dinheiro. Tanto é que nós tivemos uma aula aqui dos presbíteros, que eu usei a voz que eu não tinha para poder voltar aqui e completar umas ideias de dinheiro. Então, a história, ela é teleológica, que significa ela tem um fim, ela tem uma finalidade. E ela tem um Deus, um ser sobrenatural, que é criador soberano da realidade e da história. Uma visão ateísta de mundo não pode ser compatível com uma visão cristã de mundo, com uma visão bíblica de mundo. Por isso que eu não consigo entender como existe gente dentro da igreja que se ilude com esses pensamentos imbecis e satânicos do marxismo. Eu não consigo entender. Não sei se um dia eu vou entender. São os efeitos da queda. Mas existe um Deus.
Existe um Deus soberano que controla tudo e todos. Existe um Deus que escreveu a história e que tem uma finalidade para essa história. E a finalidade dessa história nunca é o homem no centro. A finalidade dessa história nunca é uma questão material. E por fim, a visão existencialista ateísta da história. Nessa visão, a história não possui nenhum sentido, nenhum padrão significativo, nenhum movimento para um fim, é só uma sucessão de eventos desprovidos de sentido. Tá certo? Essa é a terceira visão equivocada da história. Então a visão existencialista da história é também incompatível com a visão cristã. Sem negar a importância da decisão individual, o cristianismo afirma haver sentido na história. Deus está desenvolvendo, executando o seu plano na história. Indivíduos podem rebelar-se contra Deus e tentar frustrar o seu plano. Outros tentarão realizar sua vontade e viver para o progresso do reino. Em ambos os casos, Deus permanece no controle. Então, na visão cristã do mundo de história, não importa, num certo sentido, se a pessoa se rebela contra Deus ou se a pessoa se submete a Deus, essas duas posturas estão debaixo do controle divino. É isso que ele está a dizer. Então, quais são 5 características que nós, como crentes, devemos ter quando vamos interpretar a história, eventos históricos e coisas que acontecem no nosso dia, na nossa época? A história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Devemos lembrar que os eventos históricos não são autoexplicativos. A palavra de Deus é necessária para a interpretação da história. Então, acabei de pensar nesse exemplo. A história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Então, se Deus tem um propósito, qual que é a chance desses propósitos serem frustrados? É zero, é nulo. Não tem chance. Então, não sei se vocês vão lembrar de uma conversa que Jesus, o já ressurreto, teve com os discípulos, em que ele falou assim: vocês vão esperar por aqui até descer o Espírito Santo. A hora que o Espírito Santo descer, Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Eu vou traduzir aqui, cá, aqui, ali e acolá. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então pronto. É quando desceu o Espírito. Desceu o Espírito, partiu. O que acontece quando o Espírito desce em Atos 2 no Pentecostes? Nada, vocês não lembram? Então, uns caras foram lá acusar, falar que os discípulos estavam tudo já meio alterado, embriagado. Pedro, tomado pelo Espírito, toma a palavra, faz uma pregação. Resultado dessa pregação, quantos? Aproximadamente 3.000 homens convertidos. O que acontece na sequência? A gente vai ver lá o belo relato da igreja primitiva. Perseveravam no partir do pão, comunhão, lá. E na doutrina. E era diariamente. Tá certo? O pessoal reclama de vir para a igreja 2 vezes na semana. Lá era diariamente, os caras tinham vontade de estar na igreja aprendendo. Diariamente. Está lá em Atos, depois vocês leiam Atos lá. Diariamente. E não era só para comer, não, era a partir da doutrina também. Aí caminha, aí vai para Atos 3, aí vai para Atos 4, vai chegar em Atos 5, aí 3, 4, 5, os discípulos começam a evangelizar lá na região. Estão lá em Jerusalém, estão evangelizando por lá. Certo? Aí os sacerdotes, os caras começaram a ficar incomodados, começam a mandar prender, dá uma torturada, solta, ameaça. Aí as frases que eu gosto, né? Importa mais obedecer a Deus do que a homens. Aí vai preso de novo e tudo mais. Aí quando vai chegar ali para os 5, para os 6, começa a ter problema na igreja. Então a igreja que estava junta, todo mundo partilhando na doutrina diariamente, começa a ter os problemas de inveja, aí começa a ter os favoritismos. Vocês estão dando assistência para os portugueses, não está dando para os brasileiros.
Ou está dando para os brasileiros ou não está dando para os portugueses. Lá no caso, não estava faltando assistência para as viúvas dos helenistas, dos gregos. O que acontece então em Atos 6? Instituição dos diáconos. Pelo menos os presbíteros diáconos deviam saber responder isso aí. Instituição dos diáconos. Instituiu o diácono. Quem é o diácono que eu mais gosto na história? Diácono Estevão. Pedro era presbítero, né? Então, o diácono que eu mais gosto na história é Estevão. Aí Estevão é confrontado e o povo continuava onde? Jerusalém. E a igreja continuava a crescer em Jerusalém. Onde que eles tinham que ser testemunha? Jerusalém, Judéia, Samaria, confim das terras. Mas estava em Jerusalém. Aí acontece um imbróglio lá, e Estevão, como bom diácono que era, conhecia a Bíblia, tinha vida devocional com Deus, sabia a história do povo dele, resolve fazer uma pregação para os judeus. Depois leiam lá, Atos 6, 7. Estevão de cabeça faz a pregação contando a história do povo e botando o dedo na cara dos judeus. Vocês mataram Jesus Cristo, o Salvador. O que acontece com Estevão? Essa todo mundo sabe. Foi apedrejado. Ele tem uma visão parecida com o que Cristo teve, ele vê o céu se abrir, ele vê, fala, perdoa, não sabe o que faz. Certo? Lembra lá da cruz e tal. E esse Estevão, então, morre. E aí o texto diz que grande perseguição aconteceu com a igreja. E como resultado da grande perseguição, o que aconteceu? Os crentes foram dispersados. E enquanto eles eram dispersados, o que o texto fala? Que eles evangelizavam e que pessoas eram convertidas. O povo não quis sair, mas ele falou que ia acontecer. Aí Deus tira. Aí Deus manda a perseguição para o povo cumprir a ordenança que Deus tinha feito. Por isso, dica para a sua vida, foi uma dica que eu dei várias vezes para minha esposa na vida dela. Cuidado com o que você coloca de obstáculo para obedecer à vontade de Deus. Não existe obstáculo que você coloque que Deus não consiga destruir, que Deus não consiga remover. Nem que seja perseguição, nem que seja uma guerra, nem que seja uma pandemia, nem que seja uma doença na sua vida. Cuidado com o obstáculo que você coloca para obedecer à palavra de Deus. Mas vamos avançar, senão não termina a aula hoje. E esse mosquito xarope. Vocês trouxeram de Matozinhos? Era para ter ficado em Matozinhos o mosquito. O pessoal da mudança aí trouxe tudo. Até aquele mosquito chato de Matozinhos veio, pô. Então Deus é o Senhor da história, já falei sobre isso, né? A gente tem vários textos que vão mostrar isso, de que Deus tem o controle, Ele escreveu a história e Ele, dentro do plano dele, realiza a história. Então o fato de Deus ser o Senhor da história implica que tudo ocorre e serve para o seu propósito. Seja de uma forma ou de outra. A gente pode não perceber, mas Deus tem um propósito naquilo que acontece. Deus tem um propósito nos grandes desastres que aconteceram ao longo da história da humanidade. As duas grandes guerras, por exemplo, serviram para mostrar que a razão do homem nessas coisas todas. Por exemplo, que o homem deixado por si, apartado de Deus, ele resolve eliminar os outros. Outra história. Mas vamos avançar. Então toda história cumpre o propósito soberano de Deus, tanto as nações como os indivíduos. A história tem sentido e direção. Nem sempre podemos ser capazes de discernir os propósitos de Deus na história. Mas que esse propósito existe, isso é um aspecto primordial da nossa fé. Deus tem hora que você não vai dar sentido às coisas. Tem hora que você não vai conseguir perceber o que está a acontecer. Tem hora que você não vai entender por que tem gente que está em poder. Tem hora que você não vai entender por que tem determinados tipos de guerra acontecer. Tem hora que você não vai entender porque a inflação está batendo na tua porta. Tem hora que você não vai entender porque você está desempregado. Tem hora que você não vai entender ou porque você não consegue ter filhos. Tem hora que você não vai entender ou porque você tem determinadas condições de saúde. Tem hora que você não vai entender um monte de coisa. O que você vai entender? Existe um Deus que tem o melhor para mim.
E Ele sabe o que Ele está a fazer. Ele jamais me abandona. Isso é essencial para a nossa fé. Então, Jesus Cristo é o centro da história. Isso aqui, acho que vocês estão tranquilos, né? Jesus Cristo é o centro da história, né? O dinamismo e o caráter histórico exclusivos do cristianismo são resultados da vinda de Cristo, o qual constitui o evento central da história cristã e da história do mundo. Esse facto é único e não repetitivo a qualidade de tudo que é histórico, e ele, o todo da história mundial. Então, só para colocar que o evento, a vinda de Cristo, ela não é repetitiva no sentido de que, quando acontecer a última e segunda e última vez definitiva, não é igual à primeira. São duas vindas com propósitos diferentes. Então, não é um evento cíclico. São duas coisas diferentes acontecendo através da mesma pessoa. Na segunda, é para fazer o juízo final. E é mais uma vez só. Não vai ficar pegando e descendo elevador o tempo todo, não. Mais uma vez. Então, a vida de Cristo, esse exemplo é um dos exemplos mais legais que a gente teve que eu aprendi na minha vida, eu acho. A vinda de Cristo foi um evento singular mais importante da história humana. A primeira vinda de Cristo foi o dia D. Aqui quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial? O que foi o dia D? Desembarque na Normandia. A guerra acabou naquele dia? Mas a Alemanha foi derrotada naquele dia. Olha só. No qual aconteceu a batalha decisiva da guerra. Garantindo a derrota final do inimigo. A segunda vinda de Cristo será o dia V, o dia da vitória, no qual o inimigo, finalmente, depõe as suas armas e se rende. O crente, no Novo Testamento, vive, por assim dizer, entre o dia D e o dia V. Então, entre o desembarque na Normandia e o dia que a Alemanha se rendeu, Hitler não tem o que fazer, teve batalhas, mortes aconteceram, mas já estava ganho, era questão de tempo. Era questão de pôr o oponente no corner do ringue. Era questão de tempo. Então, de quando Cristo veio e feriu a cabeça da serpente, na vinda foi o dia D. Qualquer dia a gente vai falar sobre teologia bíblica aqui, falar sobre essas coisas. Até a segunda vinda, que é o dia da vitória, a gente vive, então, nesse conflito entre o já e o ainda não. Então, quando Cristo vem, Ele instaura uma nova era na história da humanidade começa a acontecer, uma era na qual o reino de Deus invade a realidade terrena. O reino de Deus começa a ser vivido aqui na terra. E é por isso que a gente fala desse conflito do já e ainda não. A gente já percebe essas coisas, mas não ainda de maneira completa. A pessoa de Cristo forma o ministério e o ponto central dessa grande revelação redentora da história. Pelo facto de Cristo ser revelado, um novo século foi instaurado, o velho mundo terminou e o novo mundo começou. O facto, então, é que Cristo verdadeiramente introduziu a nova era. Não a nova era, aquelas ideias doidas lá, né? Mas a era do reino de Deus. A menos que uma pessoa conheça e admita essa mudança, ela não terá realmente entendido o sentido da história. Perceber a história passa por perceber que Cristo veio e quando Ele veio, o reino de Deus invade a terra. E hoje nós somos embaixadores desse reino, cá em Portugal. Embaixadores de um reino que está em expansão cá em Portugal. Então tudo na história se move em direção ao alvo. Qual que é o alvo? Novos céus e a nova terra. Então nada menos do que a libertação total da criação, do seu cativeiro da corrupção, do seu cativeiro do pecado, poderá satisfazer os propósitos redentores de Deus. Seja na criação, seja na nossa vida, o alvo da história de Deus é remover os efeitos da queda e a conformar em você a imagem de Cristo. E nos colocar diante dele em uma postura de submissão e adoração perene. Tudo isso que acontece na história, acontece para Deus reunir os seus eleitos, aqueles que Ele escolheu,
para darem a Ele a glória que lhe é devida. Tudo o que acontece na história tem esse propósito. Então, quais vão ser essas implicações da interpretação da história cristã? Que a atividade característica da era presente são o quê? As missões. Se o propósito de Deus para a história humana são os novos céus e a nova terra, e Jesus Cristo vai nos dizer que só virá o fim depois que o Evangelho for anunciado a todas as nações, e aqui não as nações da ONU, né? As nações em termos culturais, linguísticos e tudo mais, se isso só vai acontecer, se Jesus só volta quando isso acontecer, qual que é parte da nossa função? Está envolvido nas missões de Deus, na missão de Deus e nas missões na terra. E por que as missões são importantes? Porque Deus precisa de adoração. Porque Deus precisa não, porque Deus merece adoração. Deus não precisa de nada. E Deus merece adoração. Então as missões, elas têm que ser algo presente, marcante, constante. E eu vou defender intenso na vida da igreja. Igreja que não pensa em missões, biblicamente falando, não é igreja. Jesus Cristo manda esse recado para o pessoal em Apocalipse 2, de 1 a 7. Aqueles que perdem amor por Deus e pelos perdidos, perderam o primeiro amor, que é a ideia de perder o amor por evangelização. E aí Cristo fala, e se você não se arrepender, removo de ti o Espírito. E quem é que motiva a igreja a fazer missões? O Espírito. Quem mantém a igreja viva? Então, se a igreja não faz missões, Deus remove o Espírito e mata a igreja. E aí, não estou falando de perda de salvação do povo, não é nada disso. É a igreja local. Ele mata a igreja local. Não é assim que ele fala dos ramos? O ramo que não produz fruto eu taco na fogueira? Fica ligeiro. Nós, como igreja, temos que ficar espertos com isso. Vamos lá. Nós vivemos uma tensão contínua entre o já e o ainda não. A gente já conversou bastante vezes sobre isso em outros momentos. Há duas correntes de desenvolvimento da história, né? Ele vai falar do desenvolvimento do reino e o desenvolvimento do joio, né? O trigo e o joio. Eu vou ter a tendência de falar em desenvolvimento do joio, porque se o inimigo está ferido, a tendência é de declínio. Tem hora que a gente olha as manifestações aí, parece que está pesado, mas é só porque o animal ferido fica mais agressivo. E reino, o diabo não tem nenhum. O diabo, ele é um parasita. O único reino que ele tem, ele parasita o reino de Deus. Ele tenta parasitar o povo de Deus, que ele nada possui. Todos os nossos juízos históricos devem ser o quê? Provisórios. Ou seja, a gente tem que deixar as coisas transcorrerem para a gente poder analisar com mais calma. A compreensão da história, isso aqui é importante. A compreensão cristã da história é fundamentalmente otimista. Ela é otimista não porque ela ignora as desgraças que acontecem no mundo. Ela não é otimista porque ela não vê as injustiças, a pobreza, o sofrimento. Ela é fundamentalmente otimista porque é Deus quem conduz a história. E Deus não retrocede, Deus só avança. Ela é fundamentalmente otimista porque aquele que conduz a história é aquele que nos salvou. É Ele que reina soberanamente. É Ele que está no controle de tudo e de todos. E por fim, essa aqui eu vou passar. E por fim, terminei. Deu tempo, sem atrasar. Também não adiantei, mas também não atrasei. Trazer 1 minuto. Então vamos orar para a gente encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Peço que o Senhor nos dê sempre uma compreensão da tua palavra e que a partir dessa compreensão da tua palavra as nossas crenças sejam fundamentadas nela. Que aquilo que nós entendemos acerca do mundo, a maneira como nós vemos o mundo, esteja fundamentado na tua palavra. Ajuda-nos nisso. E uma vez entendendo a tua palavra e vendo o mundo de maneira diferente, nos ajuda a compreender a história da humanidade, ajuda-nos a compreender a história do teu povo, ajuda-nos a compreender o tempo em que vivemos
à luz da tua soberania, à luz do teu domínio, à luz do teu amor para com o teu povo, à luz dos teus propósitos, os propósitos que fogem à nossa compreensão, à nossa finitude. Mas nós queremos cada vez mais confiar e descansar no Senhor. Trabalhe em nosso coração, dá-nos essa fé, ajuda-nos na nossa fraqueza. Tudo isso é o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, então rapidamente,